Como prospectar o cliente certo? Para você, vendedor de energia solar. Eu sou o Elvis e eu ajudo vendedores de energia solar a fechar vendas e com isso ter uma renda, uma receita mínima mensal de 12K, de 12 mil reais, seguindo aqui o meu método. E aqui no conteúdo de hoje, isso é um alicerce, é uma base que vai te ajudar aí no campo de batalha a como prospectar o cliente certo. Então sejam bem-vindos aqui no meu programa, que é o programa 12K, Projeto 12K, beleza? Então bora lá, esse conteúdo, meu amigo gafanhoto, tá? Esse tema, ele vai ajudar você a dar o pontapé mais importante para a jornada nessa construção dos seus 12K. Como eu falei, ele é o alicerce, ele é a base. A base do que, Elvis? Quando você constrói uma base, um alicerce, você tende a ter uma estrutura mais firme, mais reforçada, mais sustentável. E a prospecção, sem dúvida nenhuma, é o pontapé inicial. É onde você vai dar os primeiros passos rumo a essa jornada. E aonde você prospectar o cliente certo, mas de fato, será que existe mesmo o cliente certo? O que é o cliente certo? É aquele que fecha negócio contigo, né? Então, para você ter o cliente certo, o cliente ideal, vou dar algumas dicas aqui no dia de hoje, tá? Ele é a base, como eu falei, e ele vai ajudar você a fechar vendas de uma forma mais rápida. Ou seja, uma velocidade um pouquinho, imprimir um ritmo, uma velocidade um pouco mais intensa. Mas ó, esse conteúdo ele não é pra você, cara, que dá tiro pra todo lado e que não tá nem aí, velho, pra esse tipo de coisa. Basta o cara ser um consumidor de energia, você não tá nem aí. Tá ouvindo, tá falando e, cara, tá conversando com todo mundo ao mesmo tempo. Então esse conteúdo não é pra você. E esse conteúdo não é pra você que está aí com o seu copo de vitamina cheio, né? Ah, Elvis, eu já sei como é que faz essa parada, véio. Eu já tenho um resultado, 12K pra mim é chinela. Então, se você já tem esses resultados, esse conteúdo talvez não faça muito sentido para você, beleza? Mas se quiser ficar aí, vai ser muito bem-vindo. A oportunidade de você prospectar o cliente ideal, tá? Para você caçar, literalmente, né, um perfil de cliente mais exato possível, para você não perder o seu tempo e não tomar o tempo de quem está lhe ouvindo. Ele vai ajudar você a trabalhar de forma mais leve. Como assim forma mais leve? De forma mais tranquila. Claro, fácil não vai ser não, mas pode se tornar um pouco mais simples se você imprimir esse ritmo de jogo. Por exemplo, o resultado que você vai buscar em função de tudo isso é uma consequência de um plantio, de um trabalho, de uma colheita fértil, beleza? E assim, você deve estar se perguntando, Elvis, tá, mas eu vou prospectar um cliente, tá? Mas eu não tenho carteira de clientes, eu estou começando agora no setor. Quiçá, eu estou começando agora na área de vendas. Onde é que eu vou prospectar esse cliente? Eu não tenho carteira nenhuma, cara. Eu não sei nem como abordar, velho. Não sei nem como chegar no cliente, até porque eu não entendo do produto, estou começando agora. Ou, se você está no segmento, você deve de pensar, cara, eu sou muito tímido, sou muito envergonhado, não sei como prospectar, não sei como antecipar isso. Ou, você deve estar aí se cagando todo de medo, né? Ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não sei o que falar, não sei nem como prosseguir. Como é que eu faço, Elvis? Veja, o medo, você só vai superar esse medo colocando um medo maior. E assim, o frio na barriga, ele é normal. Se não te dá o frio na barriga, é sinal de que você ainda não tem área comercial, vendas na veia. Isso é normal, mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês ao longo desse conteúdo para te ajudar aí a superar o medo. Você tem como diminuir essa ansiedade que você tem aí, mas a prospecção, ela tem que vir de uma forma ordenada e organizada. Porém, você tem que fazer e depois melhorar, que é o que eu quero colocar aqui para vocês, tá? É exatamente isso. É você não esperar aí o plano perfeito, né? Muitos vendedores de energia solar ficam travados em função do medo, da vergonha e de não ter uma carteira ativa, não ter uma carteira de clientes, ou como eu falei, está começando agora no setor. Meu amigo, tem várias formas de você fazer essa parada, tá? Primeiro, como até eu citei até então, primeiro você faz, depois você melhora, tá? Tem um resultado de alguma forma, esse resultado vem de vendas. Tem um resultado, depois você organiza. Mas eu vou dar algumas dicas de estratégia, de esquema tático para você ir para o jogo, para esse game, cara, com medo mesmo, entendeu? Envergonhado. E assim, cara, faz e melhora, tá?
tem um resultado e organiza, tem um resultado e organiza. Isso olhando aqui para o meu ambiente, por exemplo, esse conteúdo eu estou gravando aqui de casa. Eu iniciei em carreira solo, depois com a minha sócia e minha esposa, a Vanusa, mas da garagem de casa, cara. Eu poderia ter o melhor escritório, eu poderia ter o melhor carro, poderia ter, sei lá, cara, o melhor crachá, o melhor uniforme, mas eu não tinha nada disso. Eu comecei, por exemplo, meu amigo gafanhoto, com uma mesinha que eu comprei no OLX de 100 reais, cara. 100 reais, tá? E todas as economias que eu tinha, eu comprei um computador para eu poder fazer exatamente isso, as prospecções. E ó, eu sou um cara terrível para prospecção. Eu sofro muito com isso, porque não é o meu skill, não é a minha habilidade. Mas como você quer ensinar, Elvis, as pessoas a prospectar, a captar cliente, se não é o teu forte? É justamente por isso, que é uma deficiência que eu tinha e eu passei a trabalhar mais com foco para mim poder superar essa expectativa de não saber, de não ter, de não absorver, e isso faz com que você seja ainda mais resiliente, faz com que você tenha mais motivo para a busca nessa jornada. Tá? Então faz e melhora. Então bora lá para as sacadas aqui, galera. Primeiro, você vai precisar definir a persona. O que é a sua persona? É o seu cliente ideal. Pega um papel e uma caneta e escreve como é que é esse teu cliente ideal. Ah, Elvis, existe cliente ideal? Sim, aquele que você quer falar, aquele que você tem mais, vamos lá, assim, mais propriedade, aquele que você se sente mais à vontade. Escreve aí, qual que é a idade desse perfil de cliente ideal que você vai prospectar. Ah, Elvis, ele tem de 25 a 50 anos. Tá, beleza. Não é uma faixa etária muito extensa? Não, você vai conseguir filtrar e diminuir isso na linha do tempo. Então essa persona é um cliente de 25 a 50 anos, estou colocando uma situação hipotética, mas aí você vai colocar aí de acordo com o que você pretende. Então tá, Elvis, eu coloquei de 25 a 50 anos, eu não vou conversar com ninguém que tenha 23, 24 anos. Não, nada disso. Na prospecção da captação de clientes ativos, de forma ativa, você tem que ter um esquema tático. E se vier menos de 25, mais de 50, tem nada de errado. Mas você tem que ter um vocabulário voltado para esse perfil de cliente, porque assim, se você vai atender, por exemplo, fosse um outro nicho, né, que o cara tivesse aí 15, 16, 17 anos, então logo você teria que estar com o cabelo verde, pintado de verde, né, uns piercing aqui no nariz, eu estou colocando aqui situações para você entender, para você ter essa conexão com o cliente. Como não é o nosso caso, quem busca economia ou busca investimento, normalmente ele já está provisionando uma aposentadoria futura. Normalmente ele já está se preparando para ter uma receita recorrente. Normalmente ele está se preparando para ter um tipo de economia. E eu sei muito bem disso, e você, meu amigo gafanhoto, sabe muito bem disso, que lá no passado, quando a gente tinha essa idade, tudo que a gente não queria e tudo que a gente não pensava, na maioria das vezes, era economizar, né? A gente queria estourar o pau, né, velho? Queria realmente, não em todos os casos, mas na maioria, festar, aproveitar, sair na noite, na balada, nos bailão, né? Então é bem diferente, né? Mas esse perfil de cliente que já tem, eu tô com quarentinha, a gente já busca o quê? Já ter um tipo de alicerce base para uma receita recorrente, para uma economia. E é isso que vai fazer com que você, definindo uma persona com alguns ingredientes, vai fazer com que você chegue mais próximo aos 12K, vai fazer com que você converse de forma mais objetiva rumo ao fechamento de vendas, qualificando já antes de ir fazer a captação, mas ter essa estrutura clara para você. Então, primeiro, defina a faixa etária de idade desse cliente ideal, defina se ele é masculino ou feminino, tá? Mas por que isso, Elvis? Eu vou conversar com os dois. Sim, você vai conversar com os dois, mas às vezes você tem mais habilidade de conversar com o público feminino. Se você é representante comercial, quer conversar com o público feminino, quer conversar com o masculino, pelo menos tem que estar claro para você. Não pode ter meio termo. Aí é os dois que eu vou falar, é indiferente. Cara, pode ser? Pode, mas eu prefiro que você vai subnichando. E não tem nada de errado você conversar com o lado oposto depois, tá? Vamos lá. Eu quero, por exemplo, definir o quê? Religião. Ah, Elvis, indiferente. É indiferente, mas você tem que ter claro essa persona do cliente ideal, você tem que filtrar. Se você não filtrar, ele vai ficando solto, cada vez mais solto. Ah, então se eu definir pela religião que o cara é católico, então se o cara for, sei lá, por qualquer outra religião, for crente, eu não vou falar com ele. Não, não é isso. É você saber como lidar com essa situação, para não entrar no mérito. Outra coisa, partido político, cara, qual que é a ideologia do cara? Direita, esquerda, tem que definir isso também.
para você não cometer uma gafe. Então, teu cliente ideal ele tem que ter esses ingredientes e você vai filtrando. Outra coisa, você pode ir colocando várias características que vai te ajudar nessa jornada. Que uma vez você definindo a persona do teu cliente ideal, vai ficar outra coisa. É um cliente independente? Esse cliente, esse perfil de cliente é o quê? Ele é um concursado, né, público? Ou ele é um, sei lá, cara, é um CLT? Trabalha, tá voltado para a esfera residencial, enfim, né? Ele tem carteirinha assinada ou não? É um empresário? Ou ele é autônomo? Qual que é o perfil? Qual que é a profissão desse perfil de cliente que você busca? Qual que é a faixa etária? Vamos definir mais coisas aqui, ó. Qual que é a faixa etária de consumo de energia? Fala em reais, para ficar mais fácil, tá? Fala em reais. Por quê? Porque em quilowatt-hora não é a praia do cara. Ah, eu vou então fazer a captação de clientes que tem um consumo entre 500 a R$ 1.000 de fatura de energia, ou acima de R$ 2.000 de fatura de energia. Isso tem que estar evidente aí para você. Se você está começando agora, gafanhotão, tá? E você está construindo aí a base para o seu projeto semente, que é a primeira venda, ou é para você começar a escalar, ó, se você vai projeto semente, as primeiras vendas, eu super sugiro que você vá para projetos de pequeno porte, residenciais. Projetos que têm aí um consumo entre 400 a R$ 1.000 de fatura de energia. Essa é a primeira persona, que depois ela tem que ser revisada e estruturada novamente para você ir escalando. Se você não revisar isso, vai fazer com que você não escale, vai fazer com que você fique cravado com a unha no balcão. Meu amigo gafanhoto, tô atendendo só o pequeno. E é também um ponto para você crescer em escalabilidade com o pequeno. Mas em algum momento você vai ter que também superar e evoluir em outros níveis de jogo para você poder também se flexibilizar e chegar mais fácil aos 12K. O que é flexibilizar? É você ter uma venda, mais 3 residenciais que soma e todas elas compõem aí ao seu ritmo aí dos seus 12K. Beleza, gafanhotão? Então, bora lá, dando sequência aqui. Agora, se você já é vendedor intermediário, já teve suas vendas e está tendo dificuldade de fechamento neste momento, super sugiro que você revise, mas você coloque aí, vamos lá, um consumo estimado médio a partir de R$ 1.000, fatura de energia até R$ 5.000. Você vai estar inserido ainda na microgeração, que também é um ponto favorável rumo aos seus 12K. Mas se você já superou tudo isso, já está 3, 4 anos na área de energia solar, na área comercial, né, está empreendendo aí, e você quer escalar um pouco mais, aí você pode colocar uma trave a partir de R$ 3.000 até R$ 10.000 de fatura de energia. Esse perfil de vendedor, de representante, ele já está mais próximo possível e ele vai ter mais acesso aos 12K, aos R$ 12.000 de maneira recorrente. Às vezes o que está faltando para ele é ritmo, e ritmo se constrói através de uma frequência empregada de trabalho, de atividades, para fazer com que você chegue ainda mais rápido aí rumo aos fechamentos de vendas e quiçá aos double, né? Double, o que é double? Múltiplos, pelo menos 2 vezes ou mais, aí uns 12K, fechou? Então tá, definiu aí a tua persona, pode colocar outros ingredientes a mais, tá? Quer colocar o que mais? Que o cara seja no perfil residencial, ou seja no perfil, né? Você vai colocando essas que nós vamos entrar agora, que é também a questão de você colocar o nicho que você vai atuar. Nós sabemos, claro, nicho é setor elétrico, estamos conversando a partir daí, gafanhoto, tá? A partir do fotovoltaico. Então, o nicho que você vai atuar é o nicho residencial, é o nicho empresarial, é o nicho do agronegócio, é o nicho de cooperativa, é o nicho industrial. Então, defina um nicho. Depois que você definir um nicho, vá para o subnicho. Vamos lá. Se você está no nicho residencial, tá? Você vai definir o subnicho. Que subnicho? Subnicho vai ter a ver com a classe de consumo, tá? Eu vou subnichar, então eu vou subnichar aqui dentro da minha esfera, que vai ser na cidade, olha só que interessante, na cidade aqui de Curitiba, no bairro, por exemplo, Mundo Novo, tá? E residências que sejam de telhado, que pode ser fibrocimento, pode ser alumínio, zinco, ferro, né? Ou pode ser também de telha de barro, aqueles telhado romano, tá? Mas que tenha uma capacidade, sei lá, de consumo que tem a ver agora com o avatar, com a persona, né? Que é o teu avatar, teu cliente ideal, de consumos acima de R$ 1.000. Então você vai subnichando isso.
vai subnichando até por geolocalização também, por rua, para você ter essa organização, tá? Agora, dentro desse nicho e subnicho, eu recomendo que você coloque o perfil, dentro do perfil de cliente, dentro do segmento que você vai atuar, aonde você se sente mais à vontade. Se à vontade para conversar, à vontade para falar com a pessoa e mais à vontade para você estreitar essa relação junto ao público-alvo. Agora, se você, meu amigo gafanhoto, se porventura você está começando agora, você não tem nada disso, então você começa a testar os nichos, a testar isso que eu estou falando. Por exemplo, você pode fazer um trabalho de 15 ou 30 dias somente com o nicho que você idealizou, que pode ser o residencial, por exemplo. Super sugiro, que são projetos menores. E teste. Até no meio desse nicho, você vai identificar, dentro desse perfil de cliente, dentro desse público que você está atendendo, dentro dele, outras características de profissões de clientes que trabalham em outros setores. Eu vou dar um exemplo, eu vou atender um cliente residencial, por exemplo, né? Lá em Curitiba, no bairro do Mundo Novo, que consome, sei lá, 500 a R$ 1.000 de fatura de energia, e eu estou atendendo o cara lá e o cara, de repente, por algum motivo, ele é empresário, ele tem uma loja de confecção. E eu me identifiquei muito com o cara que eu comecei a falar sobre assuntos voltados para o segmento dele, né? Você tem que ser mais interessado que interessante, né? Interessado no sentido de identificar problema, dor, para você vender o problema que você resolve e não o produto que você vende, saca? Então é essa a diferença. Então você identificou que você teve uma conversa boa com esse perfil de cliente, evoluiu, avançou, teve rapport, teve conexão. Então de repente está aí uma sacada, gafanhoto, para você seguir e de repente estudar um pouco mais sobre o nicho de atuação desse cliente. Olha que louco, ele está no nicho residencial, mas ele está num subnicho empresarial e num subnicho de confecção. Então isso são insumos e ferramentas que os vendedores, na maioria das vezes, não têm essa atenção voltada para isso, que é assim, é o cavalo encilhado, ele passa uma vez só. Então você conseguiu avançar, conseguiu fechar o projeto com esse perfil de cliente e você não se deu conta de onde ele vem. Saca? Ah, mas ele vem da esfera residencial. É, ele vem. Mas atrás do residencial tem várias frentes que pode fazer com que você avance. E você nem se deu conta. Que ali de repente tem alguma sinalização dizendo que aquele é o perfil de cliente. E ó, o perfil de cliente tem que ser revisado. Conforme os atendimentos que você vai fazer na captação, né? Definindo todo esse esquema tático. Ele tende a ser revisado em função dos resultados que estão aparecendo para você. Que no meio do caminho pode ser que apareça sinais de revisões que vai fazer com que você, tendo um pouco mais de atenção naquele perfil de cliente que fechou e avançou contigo, como eu falei, de características que vêm depois dele, vai fazer com que você calibre mais o seu cliente ideal, sua persona, calibre mais o nicho e o subnicho, para você ser mais objetivo e você fazer a captação dentro daquele perfil de cliente, dentro daquele mundo que ele vive. E é ali que de repente está a sinalização para você fechar vendas de uma forma mais rápida e com isso rumo aos seus 12K, beleza? Então assim, tem que ficar ligado nisso. Você tem que estar com o olho bem aberto e o ouvido, ó, 2 ouvidos para você ouvir, para você ficar antenado nessas características. Beleza? Definiu então a persona, definiu o nicho, subnicho, agora vem uma etapa fundamental que é você definir, pelo menos elaborar aí 3 modelos de script de abordagem. O que é o script de abordagem, Elvis? Script de abordagem você pode fazer em forma de tópicos, de pontos importantes que você precisa na hora de fazer a abordagem, fazer, né, o primeiro contato com esse cliente. Você precisa fazer pelo menos uns 3 modelos, porque 3 modelos agrupados para você. O que é agrupado? Por exemplo, se o cliente vier falar em relação a investimento e retorno, né? Então você tem que ter um script já elaborado para isso, que quando você dá um bom dia, tal, você fez a abordagem com o cliente, ele já te dá um start, você já sabe exatamente o desejo. Você tem pelo menos uma base do que, para onde que vai a resenha, para onde que vai essa conversação, para você já fazer a abordagem de uma forma já direta ao ponto e autêntica, tem que ser do seu jeito, tá? Não existe um texto pronto, tá? O texto você precisa elaborar do teu jeito. Não existe uma... Eu vejo alguns vendedores que ele chega, cara, de outros nichos, até do nosso mesmo,
e ele chega e vomita um monte de coisa. E você percebe que ali foi decorado, cara. Ele não dá pausa. É tipo essas vendedoras aí de telemarketing, né, que te liga. Fala, cara, e você se perde até na linha de raciocínio, cara, e você ou desliga o telefone, olha que louco isso, né? Você fala, não tem interesse. Não, já estou cansado. E daí você faz uma tempestade na cabeça do cliente que você não sabe mais nem para onde caminhar. Então, assim, essa abordagem que você deve de fazer, você tem que sempre vir com um pitch. O que é um pitch? Uma apresentação breve tua de no máximo, cara, 15 segundos, tá? Eu sou o Elvis e eu ajudo empresários, ajudo pessoas, pais de famílias como você a rentabilizar, a ter o recurso da dívida ativa que você tem hoje se transformar numa receita no futuro para você sem ter que pagar fatura de energia para a Copel. Ou seja, o dinheiro que você paga para a Copel, você vai guardar ele, armazenar e tão logo ter a sua economia para você fazer qualquer outra coisa, menos condicionada à energia. Então olha como que eu falo, energia solar também é o nicho que eu trabalho, mas energia solar, placa, inversor é só o veículo que vai levar nós a essa jornada. Então olha só, quando você faz essa apresentação, você já devolve outra pergunta, já enquadra com outra pergunta já na veia. Tá? Você fez a tua abordagem, eu coloquei um modelo simples. Fez a tua abordagem, você já fala, e aí, seu José? Qual que é a sua experiência em relação ao setor fotovoltaico? Foto o quê? Energia solar. Como assim? Você entendeu? É tudo que você tem que ouvir do teu cliente nesse momento é essa como assim, entendeu? Isso quer dizer que você vai trazer a linha de raciocínio, a atenção dele voltada para você. No sentido de, como assim? Seu José, o senhor já pensou em fazer um sistema no passado, ou tão logo, e gerar sua própria energia? Ele vai dizer, sim, quando começou isso aí lá, há 5, 7 anos atrás, há 10 anos atrás, eu já comecei a fazer orçamento. Falei, e aí? O que o senhor sentiu na ocasião quando o senhor foi procurar essas informações? Fez algum orçamento com uma empresa? Ele vai te dizer. A maioria das vezes os clientes vão dizer que era muito caro, que a tecnologia ia mudar. Então por isso que nesse script você tem que ter 3 modelos para você saber para qual avenida, para qual direção vai essa conversa, para você falar exatamente daquilo. Exemplo, se a tecnologia vai mudar, isso aí vai baratear muito ainda, né? Os valores vão reduzir. Aí você já tem que ter, deixa o teu cliente falar. Aí você vai complementar. Pois é, seu José, de lá para cá, muita coisa mudou. Exatamente isso que o senhor está colocando, sim, faz muito sentido. Mas como muitas coisas mudaram em relação à tecnologia, preparo, posicionamento, aquela crença de que a coisa funciona ou não funciona, né? Então, por exemplo, o senhor vê que isso já foi caindo por terra, né? O senhor deve ter vizinhos do senhor que geram energia, não tem? Mas meu fulano gera, o ciclano gera. Ou se tiver alguma prova de um cliente que você já avançou e fez, e é vizinho dele, ou está no mesmo nicho dele, com a autorização do cliente, você pode citar também. Por que eu digo isso? Porque você vai desconstituindo no mindset do teu cliente algumas crenças que ele assume como verdade, e você vai abrindo um loop na cabeça dele para você colocar informações novas no HDzinho dele, tá? Então você precisa, dentro desse script, você tem que ter essas objeções que virão, que você já deve ter visto algum conteúdo meu aí, se não viu, olha lá as objeções, temos umas 10 objeções, e você vai antecipando elas, assassinando essas objeções ao longo do caminho, para você poder ter mais musculatura e poder ter mais propriedade, no sentido do avanço. Tá? Do avanço o quê? Do fechamento, da construção. Então por isso que é muito importante essa captação. Você ter 3 modelos de script. Outro script que o cliente você tem que ter na mão aí quando o cliente fala, eu até queria fazer, mas esse financiamento é tão difícil. Então você já tem que ter um script já matador voltado com perguntas de situação. Por que você acredita que está difícil, seu José? Qual banco o senhor trabalha? Ele vai dizer, está difícil porque assim, eu fui ver lá com o banco XYZ e o banco XYZ não me aprovou porque, cara, disse que eu tô com um probleminha aí, tô negativado, né, cara, que eu fui avalista, ele vai te vomitando as situações. E assim, gente, por que você tem que qualificar? Vendedor, meu amigo gafanhoto, não tenha medo
de demitir o teu cliente. Como assim demitir o meu cliente? Realmente você virar a página, cara, e deixa ele no follow-up no futuro e vai municiando ele com um tipo de informação, mas não gaste energia, tá? Não dê tiro em ambulância. Se o cliente já te colocou que ele depende do financiamento, que ele está negativado, não fique gastando energia com isso, porque você só vai perder teu tempo. Uma maioria das vezes vai tomar o tempo do cara. Mas também você não pode deixar ele solto, julgar ele e deixar ele no sentido, né, de na berlinda. Você vai dar uma atenção para você ir fazendo acompanhamento com ele futuro, que é um cliente que num futuro pode vir a fazer com você, porque ele não vai ficar negativado a vida toda, ou de repente entra uma herança, entra um dinheiro de uma venda que ele fez, ou de um carro que ele vendeu, sei lá, alguma coisa pode vir a fazer à vista. Então, ou você traz para esse plano, e já faça a pergunta, tá, sem depender de banco, tem alguma outra possibilidade de o senhor avançar com o recurso próprio do senhor? Já faça essa pergunta matadora. Ah, tem, que eu vou vender um caminhão. Ah, tem, que eu vou vender um carro. Ah, não tem não, cara, porque eu estou endividado. Então você vai filtrando isso e vai colocando essas observações no teu CRM para depois você fazer um acompanhamento, para fazer com que o teu cliente não se esqueça de você e você também não se esqueça dele, mas não gaste energia, não dê tiro em ambulância, não fica chutando cachorro morto, tá? Porque isso só vai perder teu tempo. E ó, os vendedores têm a sina, cara. Parece que tem um faro de acreditar no inacreditável e de criar uma expectativa falsa. Ah, porque o cara gostou, porque o cara gostou, não tem condição de fazer. Então vira a página, tá? Mas voltando aqui para a esfera de captação. Eu falei de situações de abordagem, mas para captação de clientes, se você não tem carteira de clientes nenhuma, cara, vai para o Google. Digita aí, cara. Você filtrou o perfil de cliente. Digita aí no Google aí, residências no bairro tal. E você que está começando agora, vá para a estratégia do efeito aspiral. Quem é aluno do Fórmula sabe. O efeito aspiral é o seguinte, é você atender primeiro os perfil de clientes, os tipos de clientes que estão mais próximos, mais perto de você. Como assim mais próximo, mais perto? Que vive na sua rua, que seja seu vizinho, que viva no seu bairro, que viva na comunidade que você frequenta, que viva na igreja que você vai, que viva no teu dia a dia. Por quê? Porque você tende a encurtar espaços, você tende a diminuir tempo, ou seja, você tende a economizar, porque você pode ir até a pé, se você quiser. Você não precisa pegar um carro, gastar combustível, tempo, dinheiro, numa coisa que você está iniciando. Então comece pelo começo. Ah, o santo de casa não faz milagre. Como não faz? Você tem essa crença e assume isso como verdade. Ele é consumidor de energia como qualquer um outro. Amanhã ou depois você chega na tua casa e vê o teu vizinho na rua de cima, na tua rua, montando um sistema de energia solar, e você até conhece o cara. E um belo dia você fala, pô, eu trabalho com isso também, porque você tem até vergonha, você não tem nem coragem de falar para ele porque ele não contou contigo, porque você não fez o trabalho de casa. Você não fez o dever, a atividade precisava ser feita dentro do processo. Aí eu não se surpreenda se o cliente fala, cara, nem sabia que você trabalhava com essa parada, mano, nem sabia que você mexia com energia solar. Aí você fala, puta que pariu, né? Ou seja, uns ausentes nunca têm razão. Você precisa falar, as pessoas precisam saber. Ah, vai esperar a integradora imprimir um material para você entregar para ele? Não, cara, é uma coisa tão barata. Pede aí para a integradora, para a empresa, fazer um criativo, uma arte aí, cara, no teu celular. Você mesmo pode fazer no Canva, se você quiser. Vai numa gráfica rápida, imprima aí 200, 150, a folder A5, frente e verso, para o cara não virar rascunho, né? Vai lá e entrega pro cara, velho. Você vai gastar, sei lá, mano, vai gastar aí R$100, R$150 para você fazer, ou faça um cartão de visita, se você não tem tanta condição, gráfica rápida que você tem aí, depois eu posso até indicar para vocês, que é gráfica rápida que você vai pagar aí 45, R$50 no milheiro do cartão. Faz um cartãozinho legal, entrega o teu cliente e fala, entrega na mão dele. Ah, meu cliente trabalha, vai à noite, cara, vai à noite, pede licença, não seja entrão. Já chega na abordagem e fala, ó, seu José, ó, me deu uma, ó, tô aqui com uma oportunidade para nós, não é para mim, para nós. Eu estou trabalhando agora com energia solar, energia fotovoltaica. Sou seu vizinho, o senhor sabe, moro há tanto tempo aqui nesse bairro, moro há tanto tempo nessa cidade. E quando o senhor for pensar em fazer um orçamento, se quiser, eu faço um orçamento para o senhor sem custo nenhum,
precisa avaliar as frentes, avaliar o que é de fato por dentro essa parada. E quem sabe no futuro, quando você for fazer, conta comigo para te ajudar a ter o melhor sistema. Aí ele vai te falar alguma coisa, cara. Se fizer pelo menos com 4 ou 5 por dia, cara, de 4 ou 5 você vai arrancar 2 ou uma fatura para você no dia seguinte fazer um dimensionamento e apresentar para ele. Se você ainda tem dificuldade do efeito aspiral, que é o porta em porta, vá para o Google, faça perguntas para o Google, mas faça perguntas para o Google num ambiente que está próximo de você e não distante, cara. Próximo, para você evitar toda essa questão de tempo, combustível, custo e agilizar o processo. Porque agilizando o processo, você tem mais contato com quem está próximo de você, você consegue ir até a pessoa de forma recorrente, até para apresentar, até para você fazer uma visita técnica aí com a tua galera, e até mesmo para você aplicar o sistema e até mesmo você acompanhar todo o processo, beleza? Então, galera, esse foi o conteúdo de hoje, tá? Como prospectar o cliente certo, e esse cliente certo é aquele que faz sentido, aquele que avança com você. E se você estiver prospectando um cliente que está endividado, estiver prospectando um cliente que está todo podre, não tem crédito, muda, cara, muda de nicho, revise a tua persona, revise para você começar a prospectar cliente mais assertivo e que está num ambiente mais favorável para avançar com você nos projetos de energia solar, beleza? Se curtiu esse conteúdo, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, ativa o sininho que tem um conteúdo toda semana aqui gratuito para você. Ou, se você quer sacadas, conteúdo como esse, seja no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, me siga aí nas redes, que eu posto conteúdo como esse gratuito para te ajudar aí a criar raiz na sua cabeça, rumo ao fechamento de vendas de energia solar e rumo à construção da sua renda, receita mínima mensal de 12K. Um abraço e tudo de bom.